Olá, amigos da Difusora 95. Estamos começando mais um Conhecendo o Craque. Está aqui ao meu lado ele, o zagueiro do Clube Atlético Patrocinense, Diego Borges. Diego, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar falando com vocês. Diego, vamos começar aqui contando para quem está nos assistindo qual a sua idade e onde você nasceu. Eu tenho 31 anos, nasci em 1987, dia 6 de novembro, e nasci em São Paulo, capital. Diego, como foi que começou a sua relação com o futebol? Cara, desde menino, né, nossa infância, a gente vivia disso. Apanhava muito dos nossos pais por estar jogando no barro, e isso veio desde de pequeno. E onde a gente deu continuidade aí, não tive base, e num teste onde eu fiz, graças a Deus deu certo. E até hoje eu estou aí no futebol, já tenho 15 anos profissionalmente. Com quantos anos e por qual equipe que você se profissionalizou? Com 16 anos, em Mogi das Cruzes eu me profissionalizei. E, como eu disse, já tem 15 anos, para a glória de Deus, que a gente está no futebol profissional. Sempre foi zagueiro? Não, fui atacante. Comecei como atacante, uma história curiosa, onde o Mogi das Cruzes fez uma parceria com o São Paulo, na época com o aspirante do São Paulo, e toda parceria leva mais atacante, né? Levaram, por incrível que pareça, 4 atacantes. Então eu era a quinta opção. E atacantes de renomado, no caso de Paulo Kraus, que foi uma referência para mim, que eu vi um cara um extremo profissional. E eu, por estar começando ali, eu já conhecia ele. E na véspera do jogo, aí eles fizeram... Nós fazia, não tinha espaço para mim, eu tinha que jogar em todas as posições, né? Onde colocava era o Severino ali, né? Era o Coringa, como a gente costuma dizer no futebol. E na véspera do campeonato, o capitão, nós estávamos com quase 3 meses de salário atrasado e a diretoria prometeu pagar na véspera do jogo. E o capitão falou assim, se não me pagar, eu vou embora. E ninguém botou uma fé. E por incrível que pareça, não pagaram, ele foi embora. Aí peguei, conversei com o professor. Isso era por volta das 11 horas. E eu nunca ficava, sempre ia embora, porque Mogi das Cruzes é perto de São Paulo, onde nós morávamos. E 11h30 da noite, 11 horas, eu fui conversar com o professor. Falei, professor, eu sei o que está acontecendo. Olha a ousadia, sei o que está acontecendo. O Robson foi embora, isso eu estou com a cabeça aí a mil. Eu sei que dá para mim jogar, dá para mim ir para o jogo. E a gente concentrava num flat, nós já morávamos lá. Aí ele vai para o quarto, isso é que você sabe que você está falando. Não, 17 anos, 16 para 17 anos, usado. Aí quando foi no outro dia de manhã, ele mandou o roupeiro me chamar, foi lá me chamar. Ele me chamou no quarto, vou te levar pro jogo. E eu fui todo feliz, liguei para meus pais, liguei para minha namorada, que é minha esposa. E, enfim, aí pegou, fui pro jogo, aí no aquecimento, tudo. Aí na hora de que nós voltamos, e eu tava com o número 3. Eu falei, Jesus, é verdade isso mesmo? Vou de zagueiro mesmo? Aí todo mundo ficou assustado, porque automaticamente quem vai é o reserva, né? E eu achei o quê? Que eu vou pro jogo, minha estreia no profissional, amém. Aí ele falou, não, quem vai jogar é o Diego, é o Diegão, na época me chamava de Diegão, o Diegão que vai jogar. Eu gostei da atitude dele, que ele falou lá para mim lá no quarto. E assim, se ele não jogar segunda-feira, ele pega as coisas dele e vai embora. Olha que pressão. E graças a Deus, aquele jogo, nós ganhamos de 2-0, eu fiz um gol, fui o melhor jogador em campo, ganhei uma camisa, um relógio na época, dei pro meu pai. Segundo jogo ganhamos de 5-1, eu fiz 2 gols. Terceiro ganhamos de 1-0, eu fiz um gol. Aí no quarto foi 0-0, não fiz. E no quinto jogo, nós ganhamos de 1-0 também, foi gol meu. Eu era artilheiro do campeonato com 5 gols em 5 jogos. E zagueiro, né? Aí pegou quando eu fui transferido para o Rio Branco de Americana. E aí seguiu como zagueiro até hoje. Diego, qual que é o grande ídolo que você tem na posição? Olha, na posição tem um jogador que eu gosto muito e admiro. Mas eu sou fã mesmo de outro fora da minha posição. O que é da minha posição, que eu admiro muito e gosto, é o Gamarra, o Paraguai, onde foi um excelente jogador, onde fez história aqui no Brasil e na sua seleção. E ele me inspirou muito quando eu via jogar. Mas não na época que foi em 98, que ele estava no Corinthians, naquela época de 99. E assim, eu vi ele jogar e eu gostei. Mas como eu era atacante, eu tinha os olhos somente só por Ronaldo Fenômeno, pela superação, por tudo. E até hoje eu sou fã dele, por tudo que ele fez, pela história dele. Enfim, é Ronaldo Fenômeno, eu sou fã dele. Ao longo da sua trajetória no futebol, qual que foi o acontecimento mais marcante? No futebol, o mais marcante para mim
foi em 2017, quando eu fui pro rival, para o URT, que ali nós somos campeão. Mas o que retrata a minha história não foi o título em si. Foi o ano anterior, onde meu filho sofreu um acidente muito grande. E ali eu tive que renunciar ao futebol. Foi muito, muito difícil. Eu e a minha esposa tivemos que superar juntamente com a nossa família. E assim, no ano seguinte a gente foi pro RT e Deus nos honrou ali e nós fomos campeão. Para os jovens que sonham em se tornarem jogador profissional, qual é o conselho que você dá? Se dedique ao máximo. Não desista, porque eu passei por muitas coisas, onde tive altos e baixos, onde teve momento de eu parar para refletir, em eu querer parar, mas ali o alicerce, depois de Deus, que foi minha família. Minha esposa está comigo antes de eu começar a iniciar profissionalmente. Ela passou por todos os momentos difíceis, juntamente com os meus pais, com os meus irmãos e alguns amigos também, a qual a gente tem próximo de nós. E assim, persevera. Se compromete a cada dia que passa, dá o seu melhor, porque pode ter certeza de uma coisa, vai colher bons frutos. Esse é o conselho que eu dou. E seja muito disciplinado. Respeita sempre aquele que estiver acima de ti em comando e até aquele que não esteja. Faça sempre o quê? Respeitando o seu melhor para que as coisas venham acontecer para você futuramente. Diego, você citou aqui sobre a sua esposa, né, o seu filho. Fala pra gente o nome deles, deixa uma mensagem para eles também. O nome da minha esposa é Ana Paula e o nome do meu filho é Davi, né? Como ele fala, Davi Borges. Assim, a mensagem que eu tenho a deixar para minha esposa é: obrigado por tudo. Eu sou grato a tudo que você fez por mim até hoje e faz. Pode ter certeza de uma coisa, que o seu companheirismo, a sua amizade, a sua lealdade, a sua perseverança, isso fez com que nós chegássemos aqui até hoje. E pode ter certeza de uma coisa, sem você eu nada sou. E que Deus nos abençoe e continue fazendo de nós essa união, que continue dando esse amor um para o outro e principalmente o respeito. Olha, e essa é a sua segunda temporada aqui no CAP, né? Como que é vestir a camisa grená? Cara, é uma satisfação muito grande e se criou um amor também pela entidade, pelo clube, sabe? Por tudo que representa hoje para mim. Eu digo em especial porque esse é o terceiro clube que eu tenho a oportunidade de estar retornando. E o que me faz sempre vestir a camisa é com que o clube me valoriza. Eu não estou falando só em termos de financeiro, até porque nós sabemos da realidade do clube e aqui a gente não vai ganhar rios de dinheiro. Eu digo profissionalmente. Então a gente acaba se doando, vestindo a camiseta de verdade. E o respeito é muito grande por todos os envolvidos, começando pelo presidente, pela diretoria em geral, o respeito pela comissão, o respeito pelos atletas, pela torcida, a qual está o dia a dia ali sofrendo conosco. Claro, não indo no campo, e tem uns também, que nós passamos uma situação muito difícil esses dias atrás, que não são torcedores, pode ter certeza o que fazem isso, não são torcedor. Enfim, é um carinho que a gente realmente ama aquilo que a gente faz, e principalmente no lugar que a gente se sente bem, onde a gente é bem acolhido, então o amor é muito grande. Diego, no Campeonato Mineiro do ano passado, né, você teve a infelicidade de marcar 2 gols contra em jogos de grande repercussão, né? Como que você encarou essa situação? Nossa, para mim normal não foi, né? Até porque eu nunca tinha feito nenhum gol contra. E por incrível que pareça, eu fiz 2 gols, um contra o América e outro contra o Atlético Mineiro. O primeiro, por infelicidade, a bola bateu e entrou, mas como eu estava no lance, bateu e me entrou, é gol contra. O segundo foi totalmente erro meu, ali por mau posicionamento. Eu assumi esse erro, até porque a gente já é maduro, o suficiente, experiente para entender, e jamais eu vou transferir essa habilidade. E assim, o que me deixou mais, como posso te dizer, impactado foi a minha esposa me ligar. Ela me ligou desesperada: amor, como você tá, isso, aquilo, porque repercutiu no jornal, né? E os meus amigos, meus parentes falavam: por que vocês estão dessa forma? Eu, por ser cristão, entendo que tudo é vontade do Senhor,
E a gente encara dessa forma. Claro que a gente não faz isso porque a gente quer de sacanagem. Tudo pode acontecer. E a gente, como eu disse, a gente já tem uma certa experiência. E eu falava para ela, calma, amor, aconteceu isso, aquilo. E eu dava risada para ela. Como você está desse jeito, dando risada desse jeito? Você está bem sereno desse jeito. Eu falei, não, amor, vamos trabalhar. Amanhã é uma outra história. Então, vamos fazer com que a gente trabalhe mais e fazer com que semana que vem seja melhor. E por incrível que pareça, 2 jogos depois, eu fiz um gol, onde nos ajudou com a vitória e a gente conseguiu fazer história aqui no clube. Diego, como que é jogar ao lado de Betão? Vocês são bem entrosados? Nossa, demais. O Betão se tornou para mim um amigo, né? Até porque a gente concentra junto e é um homem, em primeiro lugar, um super profissional. É uma satisfação muito grande, hein? Quando ele chegou aqui, o Juninho terminou o campeonato conosco, jogando, né, de titular. Eu falei que não havia necessidade de trazer um outro jogador, até porque nós já conhecíamos o Juninho e ele é querido por todos na cidade. Mas aí quando eu vi o Betão jogando, treinando, ele ganhou todo o meu respeito. Por quê? Porque é um cara comprometido com aquilo que faz, assim como os outros zagueiros, o Juninho o Vitor Melo é. E assim, trabalhei com poucos jogadores igual a ele, da qualidade que ele tem, da entrega que ele entrega todo dia a dia ali, nos treinos, no jogo principalmente. Eu só tive 2 jogadores que eu tinha jogado antes dele, que eu posso falar com total autoridade. 2 não, lembrei de mais um, 3, o Marcos Vinícius. O Rodolfo no RT e no Juventus e o Salinas também. Foram jogadores que eu aprendi muito. O Marcos Vinícius foi onde eu realmente adquiri uma experiência muito grande e passei por Rodolfo e por Salinas, que foram jogadores ao extremo, e o Betão se encaixa entre esses melhores jogadores que eu já joguei na minha carreira. E com quais atletas do Patrocinense você tem mais afinidade? Cara, afinidade assim, o Betão por a gente estar mais tempo, né? A gente fica mais tempo junto, mas afinidade, os meninos do ano passado, eu trato todo mundo igual, para mim, por ser um líder, muitas das vezes ele se retrai, né? Por ser o capitão, por ser o líder. Mas assim, eu sempre estou aberto, eu sou espontâneo, eu sou profissional, quando tem que ser profissional, mas eu sou uma pessoa extrovertida. Pô. Minha esposa sabe como é que eu sou, meu dia a dia, os meus amigos, os meus parentes, entendeu? Eu sou muito extrovertido, mas quando tem que ser profissional, é profissional. Mas assim, todo mundo igual. Eu trato da cozinheira ao presidente igual, porque eu não faço exceção de pessoas. Eu aprendi dessa forma, e dessa forma que a gente vai levando a vida. E graças a Deus, onde eu passei, sempre deixei um bom exemplo, deixei uma referência ali, um bom legado. Cita aqui pra gente uma semelhança e uma diferença entre atuar pelo CAP e o seu maior rival ao RT. Eu costumo dizer que eu não consigo fazer diferença de um clube do outro. Porque quando eu joguei no RT, eu vestia a camisa. Porque ali era um clube que estava pagando o meu salário, é o clube que tinha aberto as portas para mim. Então eu dei o melhor e ali eu fiz história. E aqui no CAP da mesma forma. São rivais dentro de campo, fora de campo não são rivais. Aqui foi um clube onde me dá todo o suporte, onde abriu as portas para mim, onde eu fiz história também. Não fui campeão ainda, mas em nome do Senhor Jesus esse ano nós vamos ser. E assim como eu cheguei lá em Patos de Minas e as portas se abriram aqui da mesma forma, eu quero um dia poder chegar lá e todo mundo me cumprimentar por aquilo que eu fiz. E quando eu voltar em patrocínio daqui uns anos, quando eu puder parar de jogar bola, quando eu parar, isso vai acontecer um dia, e ser tratado da mesma forma. Então eu não consigo diferenciar, até porque é a mesma coisa em termos de profissionalismo, as estruturas são semelhantes, e eu quero fazer história aqui assim como eu fiz lá e dar continuidade na minha carreira. Quando você está livre dos treinos e dos jogos, o que você gosta de fazer? Aí eu aproveito muito a minha família, procuro ficar muito perto da minha família e assistir filmes. Eu gosto de filmes, bastante filme, e ter um tempo maior também para me ler a Bíblia, para mim ter uma comunhão maior com Deus. Esse eu procuro fazer quando eu estou no meu momento de folga. E sabe cozinhar, Diego? Mais ou menos, eu não sou tão bom cozinhando não. Qual que é o seu prato preferido? Meu prato preferido é doce, por incrível que pareça. Eu faço um bolo de chocolate com recheio de morango, onde eu tenho certeza que todo mundo que come pede bis, viu? Certeza. Qual cantor ou banda você gosta de ouvir? Olha, antes de eu me converter, eu ouvia muito pagode. Eu gostava muito de Revelação. Aí depois que eu me converti, eu gosto de ouvir muitos louvores. Mas quando a gente tem oportunidade, que a gente está na roda de amigos, eu não sou
radical, nem sou ao extremo, falar, porque eu sou cristão, isso, aquilo. Não, eu mudei as minhas atitudes, mas quando está no pessoal de amigo, o pessoal ouve, eu estou ali também, eu estou junto, entendeu? Eu não sou essas pessoas que saem do mundo e quando se converte, vira aí habitolado, essas coisas, não. Eu procuro viver a minha vida, mas fazendo as coisas que é certo, para agradar primeiro a Deus, e aí sim, depois o homem. E você acredita que nesse ano o CAP pode chegar mais longe do que na temporada passada, quando ele parou nas quartas de finais do estadual? Não só acredito, como eu tenho certeza. Até porque nós chegamos aqui e nós vimos o diferencial do investimento que foi o elenco e montou o clube montou um elenco para ser campeão. Claro que temos metas, temos um objetivo, mas nesse objetivo temos metas. Primeiro é a permanência e depois a gente conseguir uma vaga aí para as quartas de finais, consequentemente para ser campeão do interior e conseguir uma vaga para a Copa do Brasil. E eu passei por muitos grupos, muitos elencos nessa minha vida. 17 clubes que eu passei em 15 anos de profissão, mas eu nunca peguei um grupo tão bom igual esse. Já falei em outras oportunidades para as outras reportagens, e torno a dizer, eu nunca trabalhei com um grupo tão bom igual esse. A gente foi julgado tempos atrás, aí, alguns dias atrás, por uma coisa a qual falaram nós se vendemos. A nossa integridade, a nossa honestidade, o nosso caráter, isso ninguém vai roubar. Porque quem vive o dia a dia aqui sabe como que foi, como é que é. Entendeu? E é batalha todo dia, é trabalho, é suado, é árduo. Então, ninguém vai colocar em xeque aquilo que a gente tem como pessoa, como homem. Entendeu? Até porque nós dependemos disso. E o clube, ele se arrasta para conseguir os patrocínios e o povo ainda fica colocando nós e dessa forma. E assim, o futebol, se isso se prova, a gente é até banido do futebol. Isso repercute muito mal. Mas, enfim, a gente é uma família aqui, onde o respeito é muito grande, onde a união, o dia a dia aqui é bom e isso não afeta. Estamos passando por um momento onde a gente tem 4 jogos que não vencemos, mas pode ter certeza de uma coisa. O nosso melhor a gente vai dar sempre o dia a dia. E como capitão, né, do nosso Clube Atlético Patrocinense, deixa uma mensagem aqui para o torcedor grená. Olha, eu vivi muita experiência nessa minha vida dentro do futebol. E eu procuro intensificar a cada momento. E o momento ao qual nós estamos passando é um momento bom, onde a gente se encontra em 5º lugar da tabela, 4 jogos que a gente não vence. Porém, ligou um sinal de alerta e nós bem sabemos que o nosso 12º jogador é a torcida. A gente fala aqui dentro de nós, aqui mesmo do grupo, do elenco, que juntos somos mais fortes e todos pelo CAP, e de fato isso prevalece. Até porque eu costumo dizer que o termômetro dentro do jogo é a torcida. A torcida, se ela está nos apoiando, e aqui o diferencial é isso, que apoia muito. Se tem de vaiar por direito, é depois do jogo. É muito pouco durante o jogo. E assim, vamos caminhar junto nessa batalha, nessa guerra, porque é mais um soldado, onde a multidão é maior. E a gente depende de vocês para que a gente possa aí dar continuidade no nosso trabalho e a gente conseguir o nosso objetivo maior, que é a permanência, e depois sim, galgar coisas maiores, que é o título do interior. E isso vai ser bom, não só para o clube, mas para a cidade e principalmente para nós jogadores. Então vamos caminhar junto e que Deus os abençoe e muito obrigado pela matéria. E é isso aí, ele deixou o recado para você, torcedor. Obrigada, Diego, pela entrevista. Eu que agradeço. É uma satisfação grande a gente poder estar compartilhando um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da nossa história, porque muitos acham que a gente vive vida de luxo, e não é. A nossa vida aqui é travada a cada dia que passa, buscando o seu espaço, sem querer nunca derrubar ninguém. E assim, eu nunca tive a oportunidade de jogar em clube grande e eu sei como que é a realidade do clube pequeno. Então, a gente tem que estar se superando sempre e eu agradeço pela matéria e pela oportunidade a qual vocês me deram. Obrigada a você. E obrigada a você também que nos assistiu. Esse foi mais um Conhecendo o Craque comigo, Tainara Gabigol.